A paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui, né? E vou estar postando. Eu nunca postei esse tipo de vídeo aqui no canal, vou estar postando pela primeira vez. E eu estava sumidinha, né, do canal por alguns motivos que eu vou falar hoje aqui, do que aconteceu comigo, sabe? E eu vou dar meu testemunho de livramento e cuidado com Deus. E o cuidado que Deus tem comigo, livramento e experiência que eu tive com Deus. E que você venha a ser tocado e que esse testemunho venha edificar a tua fé, como tem edificado a minha. Eu nunca, gravei vídeo de testemunho meu, até porque eu vivo testemunhos, eu vivo milagres. A gente aqui na Terra vive testemunho, sabe? Às vezes, as pessoas vivem muitos testemunhos e não falam do teu testemunho para outras pessoas. E as pessoas vivem, mas não contam seu testemunho, o que Deus faz na vida da pessoa. E às vezes, por não contar o testemunho que Deus faz na vida da pessoa, muitas pessoas não são edificadas, sabe? Quando a gente conta nosso testemunho que Deus faz na nossa vida, que Deus é misericordioso, a gente fala que Deus faz na nossa vida, a gente vai ajudar outras pessoas e vai estar edificando a fé de outras pessoas. Muita gente vive, mas são poucas que contam testemunhos. Mas eu vim contar o meu aqui e eu senti no coração de vir gravar e contar. Eu sei que tá bem recente, vocês vão entender no vídeo. E eu quero que vocês orem por mim, vocês que buscam a Deus, orem muito por mim, pela minha vida, pela minha pessoa. E eu vou estar gravando esse vídeo, a minha voz tá um pouco... tô falando bem mais calma, e a minha boca tá um pouco inchada desse lado aqui, dá pra perceber. Mas eu vou falar o que aconteceu, tá bom? Então, gente, é assim... Eu tava sentindo muita dor na boca, né? Muita dor, muita dor. E eu desconfiei que o meu siso estava nascendo, né? E eu marquei médico, tudo. Eu vou abreviar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E quando eu fui no médico, tinha que... A médica olhou tudo, pediu raio-x. E no raio-x, quando eu fui marcar, eu precisava fazer cirurgia. Porque meu siso estava nascendo e ele nasceu os 4 incluso, né, dentro da raiz, não sei explicar muito. E daí a médica falou assim, se eu não arrancasse meu dente, meu siso, no futuro eu poderia ter problemas no maxilar, problemas no rosto, tudo. Pode gerar vários problemas que geram, vocês pesquisam aí, quando o siso está nascendo dentro da raiz, incluso o que pode gerar se não tirar o siso. Tem pessoas que não precisam, mas eu precisei tirar. E daí ela falou que eu precisava passar pela cirurgia. E eu, como que eu sou muito ansiosa, pra quem me conhece aqui muito tempo no canal sabe, eu fiquei muito nervosa, ansiosa, eu esperei 2 meses e meio pra fazer essa cirurgia. E eu falava, Deus, que venha dar tudo certo, venha dar tudo certo minha cirurgia, não venha dar complicação, porque a cirurgia é bem delicada, né? Quem já tirou o siso sabe como que é. E o siso, quando está nascendo, incomoda muito a boca, dói muito, dói a cabeça, o ouvido, mexe com tudo. E ela falou, se eu não tirasse o siso, ia dar problema maxilar. E eu tinha medo de fazer cirurgia, porque eu nunca fiz. E nem ponto também, eu nunca tinha feito. E daí ela falou assim, você vai ter que passar pela cirurgia. E eu falei, eu vou passar pela cirurgia, mesmo com medo, com ansiedade, preocupação, eu vou passar pela cirurgia, porque eu prefiro passar pela cirurgia do que ter problema no futuro, né, no maxilar, tudo, não poder viver pra obra, louvar, que eu amo, pregar, fazer a obra, né, e falar, né, porque ia causar um grande problema pra mim no futuro. E daí eu falei, vou fazer. Esperei 2 meses e meio pra fazer a cirurgia. Chamou, eu fiz. Faz 1 semana e 1 dia que eu fiz a cirurgia. Quinta passada, não quinta ontem, mas quinta passada, eu passei pela cirurgia, né? E assim que eu passei pela cirurgia, correu tudo bem, anestesia, tudo. E eu passei, né? Porque se eu não fazia a cirurgia, podia ter um problema no futuro maxilar. Falei, então eu vou fazer a cirurgia, eu tenho que fazer. E daí eu peguei e falei, vou fazer. Fiz, daí eu fiz 9 pontos na boca, tudo, em cima e embaixo, que os 2. Deu tudo certo.
E daí, pra glória de Deus, que eu orei muito também antes de fazer a cirurgia, eu já tava orando pra que vinha dar tudo certo. Graças a Deus, a cirurgia correu tudo bem. Com 40 minutos, arrancou os dois. Mas só que depois da cirurgia, eu fui pegar um antibiótico com meu pai no posto. E de repente, o que acontece? Eu desmaiei. Gente, eu comecei a passar mal, eu desmaiei. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Eu desmaiei. Eu acho que ou a minha pressão abaixou, queda de pressão, ou é ansiedade e nervosismo. Fiquei muito ansiosa, nervosa, preocupada, sabe? Porque a gente fica, né? A gente que nunca fez cirurgia sabe como que é. A gente fica com medo e eu sou muito medrosa. Deus tem tratado isso comigo, pelos meus medos, sabe? E na hora que eu fui, eu tava assim, meu pai foi pegar o remédio no posto, eu falei, pai, eu sentei numa cadeira lá do postinho, pai, tô passando mal. Meu pai foi comigo, né, fazer a cirurgia, né, gente, ele me acompanhou. Pai, eu tô passando mal. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô com muita dor, assim, não tava com muita dor na boca, assim, sabe, no local onde eu fiz a cirurgia. Mas assim, eu comecei a enxergar tudo escuro. E daí, pai, tô passando mal. Daí na hora que eu cheguei daí era do lado, eu cheguei na porta do pronto-socorro com meu pai. Eu nem vi, na hora que ele tava na recepção dando meu nome, que eu tava passando mal, tava fraca, minha mão tava toda suada, gelada também, minha cabeça tava doendo. Nossa, uma coisa horrível, minha visão tava apagada, eu tava com uma fraqueza enorme, que eu não sabia de onde vinha. E daí, meu pai dando lá na recepção, falando do que eu não tava bem, que eu fiz cirurgia, eu não tava sentindo bem. Mas só que o local não tava doendo muito. Tava doendo minha cabeça, eu tava fraca. Daí eu tinha almoçado antes de fazer a cirurgia, né? Porém, eu tinha tomado antibiótico antes, né? Pra fazer a cirurgia, porque precisa, pra não dar alguma infecção, tudo. Na hora que meu pai tava falando o nome meu na recepção, falando que eu não tava bem, apaguei, desmaiei. Na hora que eu fui ver, eu já tava na cadeira de roda, que um policial ajudou meu pai lá, colocando a cadeira de roda. Eu tava na cadeira de roda e esse policial foi muito atencioso, sabe? De ajudar a gente, colocou na cadeira de roda, ele e meu pai, com tudo, e levou as pressas lá dentro. E na hora que ele levou as pressas lá dentro, eu tava voltando, eu já tinha desmaiado e tava voltando. E na hora que eu tava voltando, eu comecei a chorar. Deu uma crise enorme de choro em mim. Tava chorando. Automaticamente, assim. E eu tava voltando, mas eu tinha desmaiado, eu nem tinha percebido. Eu tinha voltado e desmaio segundos, né? Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. E daí meu pai tava muito desesperado. Porque meu pai também é muito, assim, ele ficou bem preocupado, né? Que eu nunca vi eu desmaiando. Ele é muito preocupado, também ansioso, que nem eu. Ele tava muito desesperado, preocupado, com a mão no peito, nervoso. Daí ele não sabia o que fazer, só que daí ele levou eu pra dentro, cadeira de roda. E daí eu cheguei lá dentro, mediram a minha pressão, tudo tava normal, batimento cardíaco normal. E daí ela falou, pode ser uma queda de pressão, que abaixou. Pode ser também por causa da cirurgia também, a dor, né, que daí pode desmaiar. Tá bom, daí na hora que eu cheguei lá no consultório, eles passaram na frente, porque meu caso era com urgência, né? Eles passaram na frente tudo, e as pessoas tudo olhando assim, sem entender, né? Meio que preocupado também, olhando a situação. E daí a médica, bem atenciosa também, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu desmaiei tudo, acabei de fazer uma cirurgia. Ela falou que podia ser uma queda de pressão, ou podia ser por causa da cirurgia, tudo, da anestesia. Acontecer também, né, de desmaiar, ou porque eu fiquei nervosa, alguma coisa assim. E eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa também na cirurgia, tudo. E isso eu falo pra vocês, gente, é um testemunho, porque serve de testemunho. É do cuidado de Deus comigo, sabe? O amor que Deus tem por mim, o livramento que Deus deu por mim, que eu desmaiei, mas eu voltei. Não precisei tomar nenhum antibiótico, nenhuma injeção, nenhum medicamento no pronto-socorro. E logo depois, em seguida, eu já fui embora com meu pai também ficou muito preocupado. O cuidado que Deus tem comigo, o livramento que Deus deu pra mim. Porque eu nunca tinha desmaiado. E é algo assim que eu passei assim que é surreal. Até agora eu tô sem entender. Mas eu creio que Deus tá no controle de tudo. E tudo isso que eu passei, eu sei que vai servir de livramento, sabe? É o cuidado de Deus que Deus tem comigo. Deus, por mais que Deus é misericordioso e sempre nos livra, Ele tem, o amor dele é imenso por nós. Ele cuida da gente, sabe? Nos mínimos detalhes. Daí eu fui embora, já tô bem melhor, graças a Deus. 8 dias após a cirurgia eu tô bem melhor, ranquei os pontos hoje e eu tô bem para a glória de Deus.
E tudo isso é pra glorificar o nome do Senhor, sabe? Eu tô me recuperando já. E eu tô bem... A minha recuperação foi ótima da cirurgia. Arranquei os pontos, tudo ótimo, cicatrizou tudo certinho. Para a glória de Deus. Mas eu desmaiei. Só que eu não entendi porque eu desmaiei. Tô até agora sem entender. Mas eu creio que pode ser também uma experiência com Deus. De Deus permitir as lutas na nossa vida pra gente depender mais dele, sabe? Porque quando a gente tá adorando a Deus, tá bem, não tá passando por luta, tudo é bom adorar a Deus. Mas no momento difícil eu quero ver Deus provando a gente pra ser aprovado. Eu quero ver Ele quer ver a gente adorando a Deus nos piores dias da nossa vida. Ele quer que nós adore. Independente da luta que nós tá passando, no momento mais difícil, é difícil de adorar, mas temos que adorar. E o amor de Deus sempre permanece para sempre, né? E foi também, eu creio que isso é um testemunho para edificar outras fé de pessoas, sabe? Porque nada é por acaso nessa vida, tudo Deus tem um propósito. E tipo assim, eu não podia falar muito depois da cirurgia, eu amo cantar, não podia. Então, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala que tem tempo para tudo, ou seja, chegou meu tempo de eu passar por esse processo e não poder cantar, nem falar, só que passou. Era uma fase, entendeu? Todo o processo dói, machuca, mas Deus nos ensina no processo. E tudo, nada é por acaso, tudo Deus tem um propósito. Porque se eu não fazia cirurgia, eu podia afetar o meu maxilar, então no futuro eu não podia cantar, nem pregar, porque ia afetar, dar algum problema, né? Graças a Deus, Deus tá no controle de tudo. E eu fiz a cirurgia, hoje eu tô glorificando o nome de Deus, sabe? E eu creio que Deus tá no controle de tudo. E tudo dá certo, sabe, no final. E também lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que todo sofrimento, todas as coisas contribuem para os que amam a Deus. Ou seja, todo sofrimento contribui para aqueles que amam a Deus, servem a Deus. Nenhum sofrimento é por acaso. Todo sofrimento tem um propósito, porque a gente foi chamado segundo o propósito, ou seja, de cumprir nosso propósito na terra, de fazer a diferença, né? De viver para a obra, ou seja, esse sofrimento que eu passei foi passageiro, não é eterno, mas tudo é para glorificar o nome do Senhor. E se você tá passando por algum momento também, lembre-se que nada é por acaso na sua vida, tudo Deus tem um propósito, até mesmo na sua dor, no momento mais difícil que você tá passando, Deus está com você. E Deus nunca vai nos deixar só. Tudo que Deus permite tem um propósito, sabe? E se a gente passar pelo fogo, como a palavra também da Bíblia fala, se a gente passar pelo fogo, o Senhor estará conosco. O Senhor vai permitir a gente passar, mas Ele vai estar junto conosco se a gente passar pelo fogo, passar pela fornalha, passar pelo... pode passar pelo fogo, mas não vai nos queimar, porque Deus está conosco, entendeu? O Senhor nos protege, livra de todo mal. E quando eu entendi que tudo isso que eu passo, Deus tem um propósito. E nada é por acaso, tudo é para glorificar o nome do Senhor, sabe? E é isso, gente. Eu vim falar isso pra vocês porque serve como um testemunho pra mim, uma experiência com Deus, e eu vi o cuidado de Deus, sabe, comigo, o amor dele, cuidando de tudo e sabendo, filha, fica tranquila que eu estou no controle da sua vida, eu não perdi o controle, vai dar tudo certo. E deu, para a glória de Deus. E pra mim é um testemunho, e que a gente venha testemunhar o que Deus faz na nossa vida, sabe? Pra mim, pra muita gente pode achar, não é um testemunho, mas pra mim porque é algo que eu passei pela luta, mas o Senhor passou comigo pelo fogo e eu venci, sabe? Tudo tem um propósito. E, tipo, foi difícil um pouco pra mim na recuperação, porque eu queria cantar, queria falar, que eu falo muito, sabe? E, tipo assim, eu não podia, então isso doía por dentro de mim. Eu não podia orar, não podia fazer muita coisa, só que eu orava em espírito, sabe? Em pensamento. E eu sei que Deus me ouvia. E que você venha glorificar o nome do Senhor, sabe? No seu pior momento, na sua pior fase, você louve ao Senhor, glorifica Ele. Porque no pior momento, Deus também está contigo. Não é só nos momentos de alegria que Deus está com você. Nos piores dias da sua vida, Deus estará com você. Tem uma música que fala assim: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Só nos braços do Senhor que a gente encontra o descanso. Que vocês fiquem com essa palavra. Deus te abençoe.